Olá, muito boa noite para você. Filho de comerciante assassinada pelo ex-marido fala sobre a dor de perder a mãe e pede justiça. Caso Madalena Gordiano, 4 pessoas denunciadas pelo Ministério Público por trabalho escravo. Na edição do NTV News desta quinta-feira, você vai ver também. Mulher que matou grávida para roubar bebê é condenada a mais de 30 anos de prisão. Moradores da região do Ribeirão da Cota reclamam dos riscos em ponte e da falta de providências por parte da prefeitura. Fórum Jurídico volta à forma presencial. Saiba como funciona a vaquinha virtual nas eleições. Pesquisa diz que o preço do gás de cozinha chega a R$ 130 em Patos de Minas. Em tempo de inflação alta, crescem as compras por atacado. Futebol. Atlético faz o primeiro tempo ruim e fica no empate contra o Bragantino. Depois de fazer história no Cruzeiro, Augusto Recife reforça o RT na Série D do Brasileiro. Uso de máscara contra a Covid-19 não é retrocesso, aponta pesquisador. Destaques do NTV News desta quinta-feira que começa a partir de agora. A mulher que matou uma gestante de 8 meses para roubar o bebê em 2018 em João Pinheiro foi condenada a mais de 30 anos de prisão. Angelina Ferreira disse que foi uma vizinha que assassinou Mara Cristina. A defesa alegou ainda que Angelina tem problemas psicológicos. Angelina estava sendo julgada por matar a grávida Mara Cristina Ribeiro, de 23 anos, e roubar o bebê do ventre da mesma no dia 15 de outubro de 2018. O crime bárbaro ocorreu num local ermo às margens da BR-040 em João Pinheiro, quando Angelina teria pedido que Mara lhe acompanhasse para buscar ervas para fazer chá. No local, ela estrangulou Mara por meio de um arame, amarrou-a em uma árvore e retirou o bebê com as próprias mãos, após cortar a barriga da vítima. Em seguida, ela abandonou Mara no local. No dia posterior, Angelina acabou sendo presa após dar entrada num hospital simulando que havia dado luz ao bebê. Antes do crime, Angelina chegou a simular que estava grávida e teria acolhido Mara, prestando auxílio para a gravidez. O julgamento da ré aconteceu no Fórum José Márcio Corrêa da Silva, em João Pinheiro. O resumo que a gente pode fazer é um júri muito combativo, um júri realmente muito complexo para ambas as partes. A defesa que veio aqui foi uma defesa que realmente apresentou teses muito sólidas, em que pese discordadas do MP e agora discordadas inclusive do Conselho de Sentença, mas que gerou essa delonga no júri, né? Teses concretas de ambos os lados, de modo que de fato tornou um debate complexo que excedeu um tempo razoável de júri. Foram mais de 15 horas de julgamento e Angelina Ferreira foi condenada a cumprir 30 anos, 2 meses e 10 dias pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio, e por crime de parto suposto. O MP obteve a procedência das suas pretensões. A pretensão do MP foi pela condenação em relação ao homicídio, na forma como estava na denúncia, 4 qualificadoras. Também a condenação pelo parto suposto, na verdade dar parto alheio como próprio, esse foi outro objeto de condenação, e um objeto de absolvição, que foi justamente a absolvição pelo crime de subtração de incapazes. A Promotoria de Justiça entendeu que esse crime não configurou por razões técnicas. Então essa postulação foi submetida ao corpo de jurados. O corpo de jurados então aqueceu a esse entendimento, de modo que houve uma condenação integral nos termos em que o MP postulou. Durante a oitiva das 8 testemunhas, foi sugerido que o crime teria sido praticado com o auxílio de uma vizinha de Angelina, que também depôs durante o júri e poderá responder por falso testemunho. A defesa é composta pelos advogados Edmir Gonçalves Ramos, Albert Limoeiro, Marcelo Souza Silva Brito e Tiago Henrique Ribeiro de Souza. Também reforçou a tese da cumplicidade, que poderá ser apurada pelo Ministério Público. Diante do entendimento do promotor de justiça que oficiava na sessão de julgamento no dia de hoje, eu não tenho dúvidas que o Ministério Público deve esses esclarecimentos para a sociedade de João Pinheiro, tendo em vista que acredito que 90% da população entende que teve sim uma terceira pessoa como coautora ou partícipe desse crime. A comissão de advogados também tentou pela inimputabilidade penal de Angelina por doença mental, mas a tese foi recusada. Eles agora pretendem recorrer da decisão ao Ministério Público. Uma tese de inimputabilidade, a Angelina
no entendimento da defesa, possui essa enfermidade. Esse diagnóstico já foi feito por diversos médicos e, infelizmente, o magistrado não deixou com que a defesa apresentasse esses laudos, que foram até mesmo solicitados e buscados no presídio onde ela se encontra reclusa, né? Para Elza Ribeira, prima de Mara Cristina, a frieza do crime comprovaria que Angelina não possui distúrbios mentais. Muito fria, querendo a todo momento ser vítima de uma coisa que ela que causou toda essa dor, esse transtorno, e a todo tempo querendo ser vítima. Achar desculpa por um crime que ela cometeu, crime esse bárbaro. A gente vê o relato do policial contando, né, que ela abriu o útero e ela dilacerou, foi a palavra que ele usou. Ela não usou faca para abrir o útero. Aí você pensa, uma pessoa dessa é doida? Não é. Ela sabia que, porventura, se ela usasse faca, poderia cortar o bebê. Ela abriu e, com as mãos, ela abriu o útero, né? Não pode se considerar uma pessoa dessa doida. Ela calculou tudo. Moradores da região do Ribeirão da Cota voltaram a reclamar sobre as condições da estrada e da ponte. Eles afirmam que desde o início do ano, após a fase mais crítica das chuvas, a prefeitura não foi até o local para avaliar a segurança do acesso. A reclamação crítica sobre atoleiros e muita lama no local já passou. Isso graças à previsão do tempo, que tem ajudado os moradores da estrada que dá acesso ao lixão da cidade e ao Ribeirão da Cota, em Patos de Minas. De acordo com os moradores que estão próximos da ponte, os motoristas que passam por aqui não respeitam os limites de velocidade. Muitos caminhões pesados também trafegam pelo local e a população teme pela condição da ponte, que, segundo eles, já apresenta sinais de estragos. A ponte continua do mesmo jeito, ninguém veio fazer vistoria nela até hoje, ela está perigosa. Por que perigosa? Porque ela está quebrada nas laterais, já está mostrando os ferros dela por dentro. E passa muitos caminhões? Muito caminhão pesado, carro pequeno, moto. Tá muito complicado aqui, somente na hora de sair da porta da minha casa. A estrada tá muito perigosa. Os carros passam correndo demais. É muito perigoso. Até de pegar meu filho do outro lado da rua aqui tá perigoso. Tá cheia de buraco e os caminhão pesado tenta sair dos buracos, anda na contramão e quase bate de frente com os outros carros. A reclamação é para evitar um mal pior, né? Para evitar uma coisa pior, antes que aconteça um acidente, uma morte. Muito bom. Esse é o apelo que vocês fazem? A gente já pediu o Falcão para estar vindo cá, para ele ver que aqui não tá difícil de arrumar, mas ele nunca tem tempo para vir cá. Muita gente já desistiu de pedir a ajuda dele para vir cá. Os moradores que estão próximos a essa ponte sobre o Ribeirão da Cota disseram que até procuraram a prefeitura para que viesse até o local e avaliasse a situação sobre a segurança da ponte. Só que, segundo os moradores, nenhum profissional veio até o local para fazer essa avaliação e dar um esclarecimento a essa população que mora próximo aqui. Eles querem que a prefeitura faça algo, mas que de imediato. E aí vocês ligaram para a prefeitura depois, agora, nesse momento? Ligou, diz eles que as máquinas estão longe daqui, que não tem como eles estar vindo aqui. Liguei semana passada. Mas já era uma promessa do prefeito? Já era uma promessa, dá uma melhorada aqui, até hoje nada. Também. Cheio de buraco. E só vem aqui, recapia mais ou menos e pronto. Mais nada. Vocês querem que a prefeitura faça algo? Faça algo. Algo para nós, né? E nós temos direito. Nós pagamos os impostos em dia. E a prefeitura fala o quê? Não, fala que vai vir, que vai organizar, mas nunca organiza. Depois do intervalo aqui no News, Fórum Jurídico volta à forma presencial. Você vai saber como funciona a vaquinha virtual nas eleições. O Fórum Jurídico do Unipam voltou à forma presencial. Este ano serão 6 palestrantes. O evento, que é referência para profissionais e estudantes, segue até sexta-feira. São centenas de pessoas reunidas em um único lugar com o mesmo objetivo. Esse evento, que é realizado há 16 anos pelo Centro Universitário de Patos de Minas, é um dos mais famosos e prestigiados da região. É aqui que especialistas do Brasil inteiro vêm para discutir novas leis e falar sobre como as leis têm se atualizado no dia de hoje. Prova disso é a palestrante Michele Tonon, que é defensora pública do Distrito Federal. Ela veio falar sobre as novas leis, as que envolvem golpes na internet
stalkers e de proteção à mulher. O legislador precisa acompanhar a evolução da sociedade, principalmente nessa área dos crimes praticados pela internet. Então são furtos, são estelionatos, em que os autores se valem, né, do distanciamento físico, conseguem enganar as pessoas, se utilizando destes subterfúgios na internet, sobretudo. Então é preciso acompanhar a evolução da sociedade, o Código Penal tem que acompanhar, então nós temos novas figuras. Além destes crimes, também no Código Penal nós tivemos recentes alterações para incluir o crime de perseguição ou stalking, né? Que pode acontecer no âmbito da violência doméstica contra a mulher ou não é um crime só do âmbito da violência doméstica contra a mulher. E o crime de violência psicológica contra a mulher, aí sim, um crime do âmbito da Lei Maria da Penha, que vai abranger sobretudo as hipóteses de violência doméstica, né, praticada por companheiros, maridos, enfim, toda essa problemática envolvendo a violência de gênero. Em ano de eleição, esse promotor de justiça de defesa do patrimônio público da comarca de Uberaba falou sobre a nova lei de improbidade administrativa. Refere-se às alterações promovidas recentemente pelo Congresso Nacional na lei de improbidade administrativa, ou seja, a legislação que regulamenta os atos dos gestores e as possíveis sanções de serem aplicadas no caso de descumprimento dos comandos que norteiam a administração pública no geral. O evento vai até essa sexta-feira e é uma grande oportunidade para quem deseja se qualificar e buscar atualizações na área do direito. Conhecimento ele só tem valor quando ele é compartilhado. E o que nós estamos realizando aqui nesse fórum jurídico é dando oportunidade para que os alunos do curso de Direito e os profissionais do direito aqui do Alto Paranaíba possam buscar o conhecimento jurídico como uma forma de transformar a realidade da sociedade em que nós vivemos. A área do direito é uma área muito dinâmica, nós temos legislações que são atualizadas todos os dias. Além disso, nós temos as interpretações dos tribunais, as doutrinas. Então é preciso, esses eventos servem exatamente para a gente atualizar e também buscar os relacionamentos tão necessários na área do direito. O financiamento coletivo online de campanha eleitoral poderá ser utilizado pela terceira vez no Brasil a partir do dia 15 de maio. Esta é a terceira vez que o financiamento coletivo online será utilizado desde que foi sancionado pela reforma eleitoral de 2017, que proibiu que a doação para campanhas eleitorais fossem realizadas por empresários. Hoje, basicamente, a campanha é financiada pelo próprio candidato, com recursos próprios, com recursos recebidos de pessoas físicas, recursos do fundo partidário, especial de financiamento de campanhas, que é um recurso público, e também agora com a chamada vaquinha virtual, que as regras estão pré-estabelecidas pelo TSE e basicamente a pessoa tem que ser pré-candidata, tem que escolher uma empresa que vai arrecadar esses recursos que está registrada perante o TSE e, portanto, tem a permissão para fazer essa arrecadação, e ele só pode acessar esses valores arrecadados se ele pedir o registro de candidatura, requerer a abertura de conta para transitar esses recursos, bem como emitir recibos e preparar toda a documentação de prestação de contas. A arrecadação por meio das vaquinhas virtuais está prevista pela resolução de número 23.665 de 2021 do Tribunal Superior Eleitoral e terá início neste ano no dia 15 de maio. A solicitação pode ser feita por meio do site do TSE. Qualquer pessoa física, diferentemente da doação normal, aqui não há valores, limites de doação pela vaquinha virtual, mas os valores que superarem R$ 1.024 é necessário que seja feito por transferência de conta a conta ou com cheque cruzado, exatamente para dar uma segurança e identificar quem que está doando esse recurso, para quem está recebendo, e é necessário também que isso fique disponibilizado para consultas de acesso à informação para os eleitores saberem quem é que está financiando a campanha de um determinado candidato.
19,7 bilhões de reais foram obtidos nas eleições gerais de 2018 por meio de doações. Já nas eleições municipais de 2020, o montante arrecadado foi de 15,7 milhões de reais. E a expectativa é que em 2022 as doações obtidas por meio de financiamento coletivo sejam ainda maiores. É uma modalidade interessante porque, de certa maneira, traz o engajamento do eleitor, da pessoa física, né, para determinada campanha, para determinada candidatura, exatamente demonstrando que aquelas pessoas querem apoiar aquela candidatura. Diferentemente do que a gente via aí no dia a dia, né, há uma corrida para buscar o financiamento, buscava a empresa, e isso começava, talvez, no futuro, né, trazer fontes, às vezes, até de corrupção, porque aquele que é procurado, depois ele pode querer cobrar, né, as vantagens por ter apoiado, por ter feito doações. E é por isso que foi proibido o financiamento por empresas, exatamente porque quem precisa valorizar a candidatura e cobrar a fiscalização posteriormente é a pessoa física. Estima-se que 4,9 bilhões de reais sejam acumulados neste ano e a arrecadação acontece até 2 de outubro, data em que ocorrem as eleições federais. Em seguida, os candidatos precisam prestar contas do que foi obtido pelas doações. Além de ter essas informações no site, acesso aos que desejarem, é necessário que esses recursos sejam informados na prestação de contas do candidato, no valor bruto. Essa empresa que está qualificada para fazer essa arrecadação, ela cobra uma taxa administrativa e, evidentemente, precisa ser tudo documentado, levado à Justiça Eleitoral e, como uma democracia exige, com muita transparência. E caso aquele pré-candidato, né, que está acessando essa modalidade venha desistir da candidatura, esse valor que foi arrecadado por essa modalidade deve ser devolvido na integralidade ao doador. Daqui a pouco aqui no News, Atlético faz primeiro tempo ruim, fica no empate contra o Bragantino. E depois de fazer história no Cruzeiro, Augusto Recife reforça o RT na Série D do Brasileiro. Vamos falar de saúde então, né? Você que sonha em renovar o seu sorriso, fique atento porque a gente tem recado especial aqui da Hora Única comigo, o doutor Matheus Mota Gomes de Almeida, que hoje está aqui na bancada para a gente falar desse assunto tão importante. Boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, nunca é tarde, né? Nunca é tarde, graças a Deus. Nós estamos aí sempre atendendo o pessoal da população de Patos de Minas, né? Para renovar o seu sorriso agora, né? Da melhor forma possível. Nunca é tarde para realizar o seu sonho de colocar os implantes dentários, né? A gente está atendendo toda a população patense. Uhum. E neste mês de maio, inclusive, vocês estão lá com oferecimentos especiais, né, com atendimentos especiais, como é já característica da Oral Único para poder deixar todo mundo aí com aquele sorrisão bonito, estampado, né, com aquele sorriso aí, que é o cartão de visita de todo mundo, né? Com certeza. A Oral Único tem todos os atendimentos clínicos, né? A gente faz desde implantes dentários até tratamento de canal, né? Essa parte mais clínica, né? Até ortodontia também. Nós fazemos toda aquela parte de reabilitação oral mesmo da boca do paciente, né? Uhum. Toda a cirurgia pode ser feita sobre a sedação consciente, né? Uhum. Onde o paciente vai dormir, ele não percebe nada durante a cirurgia, né? Então tem o máximo conforto, a maior tecnologia da região, graças a Deus, para entregar sempre o melhor para os nossos pacientes de Patos de Minas. Oral Única é saúde, né? Até porque cuidar da boca é importantíssimo não só para uma questão estética, mas de saúde em si, né? Com certeza, né? O sorriso ele é muito importante, mas a saúde, ela conta sempre com tudo, né? A gente sempre tem que tentar observar saúde e junto com isso ganhar uma estética. Obrigado, viu, doutor, por ter vindo. Muito obrigado. Olha, você pode agendar o seu horário para avaliação no telefone 3826-0800 ou no WhatsApp, que é o 99929-9800, viu? A Oral Única, você pode e merece, claro, o melhor, né? A gente muda de assunto agora e vai falar de futebol, né? Pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético empatou com o Bragantino na noite passada no estádio Nabi Abichedi e em 6 partidas, metade terminaram com placar igual para os alvinegros. O que falta ao campeão do Brasileiro de 2021? A atuação da equipe atleticana tem sido questionada, principalmente por apresentar desempenhos tão diferentes em uma mesma partida. Contra o Bragantino se repetiu o que o Galo fez em outros jogos. Uma etapa inicial fraca
e um segundo tempo mais agressivo. E aí, Turco? Segundo tiempo, el equipo jugó como tiene que jugar. El primer tiempo también, por momentos. Solamente tuvimos 15 minutos de distracción, tuvimos 18 finalizaciones, 65% de posición de balón. Así que el equipo recuperó su forma. No primeiro tempo, o Atlético assistiu ao gol do adversário. Ítalo marcou aos 12 minutos. Teve também lance polêmico. O juiz deu pênalti nesse lance com Arana, em que Léo Ortiz coloca a mão na bola e impede o gol do Atlético. O zagueiro foi expulso, mas o VAR desconsiderou tudo. O empate alvinegro foi com Nacho, de cobrança de falta. Mesmo com o resultado, Turco parece ter gostado mesmo da atuação da equipe. Hoy se vio el equipo campeón dentro de la cancha. Entonces, tenemos que seguir demostrando esa manera de jugar y nada más. A rodada não terminou não, mas com o resultado, o Atlético está na 6ª posição na tabela com 9 pontos. Dos 18 que disputou na competição até agora, somou metade. O próximo compromisso do Galo é neste sábado, às 7h da Independência, desta vez contra o Atlético Goianiense, né? Na URT, um jogador que marcou história no Cruzeiro, Augusto Recife, passa então a reforçar o Trovão Azul na sequência da Série D do Brasileiro. O pernambucano Augusto Recife é uma das novas contratações da URT para reforçar a equipe na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O volante de 38 anos, que vem de 2 campeonatos estaduais na Paraíba pelo São Paulo Cristal, começou a carreira no Cruzeiro. A minha trajetória foi muito bonita, né? Graças a Deus, aqui em Minas, principalmente no Cruzeirão, né? Praticamente eu nasci dentro do Cruzeiro, cheguei lá menino ainda, né? Com 16 anos. Já saí já com 20 e poucos anos já, foram 6 anos de Cruzeiro, algumas conquistas, né? E a mais marcante foi a de 2003, que foi a Tríplice Coroa, onde a gente conseguiu atingir a marca aí de 100 pontos no Campeonato Brasileiro, 102 gols, né? 102, 103, agora não me recordo, mas acho que foi isso mesmo. A gente foi campeão mineiro aqui, né? Em Patos de Minas, aonde hoje aqui eu estou, né? Retornando aqui depois de ter rodado esse Brasil quase todos, né? Foram 200 jogos e 7 títulos obtidos enquanto vestia a camisa da Raposa. Para Ricardo Chuva, treinador paulista recém-contratado pelo Trovão Azul, o veterano é chave essencial para o desempenho do clube. Fundamental, até porque a gente precisávamos de uma liderança e que fosse funcional também. Não adianta trazer alguém que já está no final da carreira e não conseguiria ajudar. O Recife não, o Recife é um atleta, é um cara que se cuida muito, ele é um cara focado, extremamente comprometido com a causa que nós colocamos na URT aqui, de brigar por coisas importantes. Então a chegada dele aqui veio para somar demais com o grupo. A gente sabe da dificuldade que hoje o clube está enfrentando, né, em relação à tabela de campeonato, né, na competição, mas ainda está no início, né? A gente tem totais condições aí de dar a volta por cima. A gente, graças a Deus, no jogo de domingo já estreamos bem, né? Fizemos a nossa parte, um jogo bastante difícil, né? Que é jogar lá em Feira de Santana, um gramado totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? Grama sintética, contra um adversário difícil que até então não tinha tomado nenhum gol, né? E a gente, com sabedoria, né? Com tudo aquilo que a comissão nos passou, a gente abraçou a ideia do treinador, fomos para lá e conseguimos desempenhar um bom papel e saímos vitoriosos. Chuva afirma que Augusto Recife instiga liderança e é uma figura inspiradora para os jogadores mais novos do time. Eu, como treinador, eu estou muito feliz com a chegada dele, porque ele é um líder dentro de campo e consegue propagar esses conhecimentos para os mais novos aí. E o time da URT é um time que tem uma média de idade baixa, então assim, nós precisamos desses atletas para poder dar tranquilidade para enfrentar uma competição tão difícil quanto a Série D. No próximo domingo, dia 15, a URT irá enfrentar a Caldense, que jogará em casa, a partir das 16 horas, no estádio Doutor Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas. O time do sul de Minas está na lanterna da Série D, seguido pela URT. A expectativa para a gente é grande,
pensando na evolução, né? Nós estamos aí na segunda semana de trabalho e tem atletas chegando, né? Nós tivemos um atleta que está chegando hoje, então a gente está ganhando alguns reforços junto com o que nós temos. Então nós pensamos muito em evoluir, já que nós sabemos a dificuldade e a complexidade do jogo que vai ser lá em Poços de Caldas. Agora pezinho no chão, diante da Caldense de novo, lá fora de casa. Do mesmo jeito que a gente foi lá para a Feira de Santana, a gente vai para Poços com humildade, né? Sabemos ainda que estamos ainda lá embaixo, né, na tabela, mas que temos totais condições aí de dar a volta por cima. A seguir, o uso de máscara contra a Covid não é retrocesso, aponta pesquisador. Você vai ver que filho de comerciante assassinada pelo ex-marido fala pela primeira vez sobre a morte da mãe e pede justiça. Apesar do aumento do número de casos de Covid-19, a situação está sob controle. A quantidade de novos infectados é baixa se compararmos à quantidade de pessoas. Entretanto, a recomendação é o uso de máscara onde o ambiente não for seguro. Como os números de infectados pela Covid-19 estavam em queda, qualquer aumento terá impacto nas contas da taxa de transmissão. Em Patos de Minas, por exemplo, de uma semana para outra, os casos ativos quase dobraram. É baixo se considerarmos a população total. Essa tendência de alta, ela vai acontecer, porque quando você chegar em valores muito baixos, qualquer pequena oscilação vai ser uma oscilação relativamente grande, mas absolutamente pequena. Mesmo com números sob controle e menos gravidade entre os infectados, é preciso tomar cuidado. Usar máscara em local onde a chance de contaminação não é um retrocesso, alerta o pesquisador. Qual é a chance de ter uma pessoa infectada aqui e transmitir esse vírus para todo mundo? Essa conta a gente precisa fazer para saber se aquele lugar pede cuidados como o uso da máscara. E principalmente, se qualquer pessoa no seu ciclo de convivência tiver dado Covid, use a máscara por pelo menos umas semanas, né, para evitar de você, caso tenha se contaminado, você transmitir, e caso o seu ciclo de convivência esteja transmitindo, você não pegar, né? Então é sempre importante isso. Conhece alguém que está com Covid? Use a máscara, né? Sempre ajuda, né? Não é retrocesso não, isso é cuidado. E para saber a situação da Covid-19, só com teste mesmo. Segundo a Prefeitura de Patos de Minas, quem apresentar sintomas pode fazer o exame a partir do 3º dia. Basta procurar um posto de saúde para casos mais leves ou a UPA para as formas moderadas a graves. Os assintomáticos, aqueles que tiveram contato com alguém contaminado, devem fazer o teste a partir do 5º dia. De abril até agora, foram realizados 765 exames em Patos de Minas. Até porque essa recomendação é muito importante, o especialista explica inclusive isso, porque nós temos aí uma situação favorável com relação à vacinação, portanto, menos casos, menos pessoas internadas, mas o vírus continua circulando, o vírus continua aí. Então, se você puder se cuidar, né, usar máscara, se proteger, é muito importante para a sua própria saúde e para prevenir qualquer problema para o seu próximo, caso você esteja com o vírus, né? Olha, a gente mostra agora que familiares e amigos de Keila Cristina, morta a tiros pelo ex-marido no bairro Sebastião Amorim, clamam por justiça. O filho da vítima falou hoje pela primeira vez sobre a morte da mãe e sobre a dor provocada pela tragédia. A mulher que aparece na foto é Keila Cristina Miranda, de 38 anos. A mulher alegre da igreja e cheia de amigos estava começando um novo ciclo na vida. Após viver um relacionamento extremamente abusivo, ela resolveu se separar do marido e a vida começou a fazer sentido segundo a família. Keila era uma mulher independente, dona de uma lojinha de roupas que ela abriu recentemente e cheia de sonhos para realizar. Na tarde do dia 29 de abril, os sonhos da mulher foram interrompidos pelo ex-marido. Ronan Custódio Miranda, de 47 anos, foi até a lojinha no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas, e deu 3 tiros na cabeça da vítima. Keila ficou até o dia 3 deste mês internada. Recebeu ajuda de amigos com doação de sangue e muitas orações. Porém,
ela não resistiu aos ferimentos e morreu. O marido violento foi preso preventivamente 3 dias após o crime. De acordo com a polícia, ele pretendia se apresentar acompanhado de um advogado, mas acabou sendo detido por ainda estar em flagrante relacionado às ameaças cometidas contra os próprios filhos no dia anterior. O crime, que causou comoção social em Patos de Minas, chamou a atenção pelos requintes de crueldade, o qual o agressor assassinou a mulher. Pela primeira vez após a morte de Keila, o filho veio conversar com a imprensa para contar como era o relacionamento com o pai e a família. De acordo com o jovem, que tem 21 anos, desde muito tempo o agressor era muito violento. Já chegou a bater no avô, em uma irmã de 7 anos, quebrando o braço dela, inclusive ele, que não tinha um bom relacionamento com o pai. Quando eu chegava lá em casa, eu passava pro meu quarto, já era pro meu quarto. Meu pai nunca tive um pai mesmo para falar, pegar na minha mão e ensinar mesmo, sabe? Mas muito difícil, cara. Minha mãe saiu lá de casa e falou assim: filho, agora eu saí do cativeiro. Realmente ela saiu do cativeiro. A gente não gostava de ficar lá dentro de casa a vida toda. Meu pai sempre foi muito sem educação, xingava minha mãe com palavra. E palavra vai indo machuca, sabe? Então, pra gente, nesse momento, tá sendo difícil demais. Gustavo estava em viagem com o patrão quando ficou sabendo da morte da mãe. Pra mim, eu achei que era uma cena de filme. Eu achei que... Nunca passei na minha cabeça que ele poderia fazer isso. E quando eu saí de casa, minha mãe falou assim: vai com Deus e cuida dos meninos. Não entendi aquilo, cara. E pra mim, ela sempre falou assim: ó, eu tô pedindo tanto a Deus que ele não faz nada com vocês, que se for pra fazer, faz comigo. E, nossa, desculpa eu estar chorando, mas tem hora que eu não aguento. E ele foi tão, tipo assim, meio que covarde, que ele esperou viajar. Tava 800 quilômetros daqui pra fazer a escola. Assim como os outros irmãos, que têm 7 e 16 anos, Gustavo tenta superar a morte da mãe. Pra mim, todas as vezes que eu chego lá em casa, eu acho que é um filme. Fico pensando se todas as vezes minha mãe vai chegar, mas ela nunca chega. Pra nós é isso. Meu irmão mesmo falou que no dia que ela morreu, que ela faleceu, falou assim: ó, eu tava vindo lá levar a roupa com o tio dele, eu tava com o meu tio. Tô indo lá levar a roupa, fui levar a roupa pensando que a minha mãe ia voltar com a gente pra casa. Só que ela não voltou. Órfão de mãe e com o pai preso, Gustavo segue tentando viver a vida com a ajuda de amigos. O Henrique, patrão de Gustavo, que possui um grupo de caminhoneiros conhecido como GFM, está apoiando o jovem nesse recomeço. Gustavo, que convive com o Henrique desde os 13 anos, considera o empresário agora como um novo pai. A classe do caminhoneiro é muito unida. A família GFM me abraçou de braços abertos. Meu patrão, meu amigo, meu pai, tudo que eu aprendi foi graças a ele. Então, eu agradeço essas pessoas de coração, pela população de Patos de Minas e região. Eu abracei ele como um filho mesmo. A gente tem uma amizade bem próxima, como se fosse um filho. Eu queria agradecer toda a classe dos caminhoneiros, amigos, seguidores do Instagram, inscritos no canal, população de amigos aqui em Patos, que abraçaram a ideia de que a gente pediu uma ajuda. Realmente, o caso deles não é fácil. E a gente pediu uma ajuda e todo mundo abraçou essa causa e está todo mundo revoltado, querendo justiça, que é o que a gente quer, justiça. O patrão ficou surpreso com as histórias de agressividade do pai contadas após a morte da mãe. Eles não falavam tudo que acontecia, só falavam assim: ó, lá em casa não está muito bom. Ele ia para ficar dentro do caminhão, no barracão, ou lavar caminhão de manhã, lavava o mesmo caminhão que lavava de manhã, lavava de tarde. Ele não queria ficar em casa. Lá não tinha jeito de almoçar na cozinha, porque estava com medo de tacar a comida na cara deles, desse jeito. Inclusive que a mãe um dia estava lá e não esperou ele chegar para fazer o almoço para ele. A hora que ele chegou, ele meteu a tesoura no cabelo da mãe, cortou o cabelo da mãe. Um advogado vai auxiliar na elaboração do inquérito. Inclusive, deve também ajudar o Ministério Público a montar a denúncia, até que o homem seja julgado. De acordo com esse advogado, o homem agiu com um planejamento frio, calculista e com requintes de crueldade. Em entrevista, ele quer que o homem pague uma pena pesada, por causa que os danos na família
são irreparáveis. Quero deixar muito bem destacado aqui, destaque em negrito, caixa alta, que nós, a defesa, nós estamos na fúria da ursa que teve os seus filhos roubados. Nós não vamos parar, nós não vamos deixar isso cair no esquecimento, nós não vamos desistir, nós vamos apresentar uma advocacia agressiva. Claro, dentro daquilo que a lei permite, dentro da legalidade. Mas nós não vamos aceitar essa história acabar e ser esquecida. Esse crápula, esse criminoso, eu acredito que ele vai ter até acesso à reportagem. Eu quero deixar isso aqui muito bem destacado. Você não vai ficar no esquecimento. Nós seremos o espinho da sua carne. Nas ruas, a população também clama por justiça. Tem que pagar e é bem pago. Não é esse negócio levar para cadeia, porque o nosso país, infelizmente, não tem lei severa. Isso é o certo. É um crime bárbaro, né? Realmente foi de espantar, né? Uma cidade como a nossa, desse porte, de repente um crime desse. É verdade que a gente já viu outros, né? Mas esse aí foi realmente impactante. Sem a mãe, Gustavo mandou um recado para as mulheres vítimas de violência doméstica. Denuncia. Não fica segurando não, porque de todo jeito, se ele vai fazer, vai fazer. Eu perdi minha mãe, então pode ser uma pessoa próxima da gente que pode perder dessa maneira, mas se você estiver passando por isso, não fica guardando para si mesmo não, porque minha mãe tinha medo de acontecer isso e não contava para mim. E se hoje em dia eu soubesse, e se ela estivesse aqui, nós ia na polícia, cara. Nós ia dar queixa de tudo, sobre tudo. Nós ia tentar uma maneira de deixar ele preso. Mas como sempre, ela sempre ficou segurando aquilo tudo pra ela, muitas das vezes eu não sei. Só ela e Deus que sabe. Em instantes, pesquisa diz que preço do gás de cozinha chega a R$ 130 em Patos de Minas. Você vai ver que Câmara aprova projeto que impede a Prefeitura de fechar unidade de saúde no meio rural sem análise do Conselho de Saúde. E o caso Madalena Gordiano. 4 pessoas são denunciadas pelo Ministério Público por trabalho escravo. O preço dos combustíveis segue impactando no bolso dos consumidores, principalmente das famílias mais pobres, né? Além das seguidas altas da gasolina, do diesel e etanol, a carestia atinge também o preço do gás de cozinha. Uma pesquisa realizada pelo Procon Municipal neste mês de maio, em pelo menos 24 estabelecimentos que comercializam o produto em Patos de Minas, mostra que o gás de cozinha na capital do milho está sendo comercializado com valores que variam entre R$ 115 até R$ 130 reais. Salgado, pesando no bolso dos mais pobres, né? O Ministério Público Federal denunciou Dalton César Milagres Rigueira, a mulher dele, Valdirene Lopes Rigueira, e as 2 filhas do casal, Raíssa e Bianca, pelos crimes de trabalho à condição análoga de escravo e violência doméstica. O casal e Raíssa também foram acusados aí pelo crime de roubo. Para o Ministério Público Federal, Madalena Gordiano foi submetida a trabalho análogo à escravidão por mais de 15 anos pelo casal Dalton César Milagres Rigueira e Valdirene e as filhas Raíssa e Bianca. Na denúncia, o órgão ressalta que Madalena nunca recebeu pelo serviço, era submetida a jornadas excessivas, sem horário definido, tinha que ficar à disposição da família Rigueira e não podia ir onde queria. Ela ainda foi obrigada a trabalhar como cuidadora da mãe de Valdirene, que, segundo a denúncia, configura a jornada dupla intermitente. Os direitos trabalhistas foram negados. Sequer tinha carteira de trabalho assinada, não teve férias, descanso semanal remunerado e intervalos de trabalho. Além disso, tinha privação de direitos fundamentais, como alimentação, saúde, educação e lazer, de acordo com o órgão. Para o MPF, o caso fica ainda mais grave porque a família Rigueira ficava com o dinheiro da pensão do marido falecido de Madalena, que era o tio de Valdirene. Dalton, Valdirene e Raíssa também foram acusados de roubo pelo Ministério Público Federal, por se apropriarem dos cartões bancários de Madalena, movimentando e sacando quantias em seu próprio benefício. Pelas apurações do Ministério Público Federal, entre 2003 e 2020, mais de R$1 milhão de Madalena Gordiano foram roubados pela família Rigueira.
Nas investigações, o órgão relata que o nome de Madalena era usado para contratar empréstimos e fazer compras até em lojas de aplicativos. Na denúncia, ressalta também que os ex-patrões davam R$100 por mês a Gordiano para que ela sobrevivesse. E sem alternativas, Madalena começou a pedir ajuda a vizinhos, até para quitar dívidas no comércio. Para o Ministério Público Federal, Madalena era submetida a condições degradantes de trabalho, sem privacidade, conforto, alimentação e condições de higiene adequadas, além de sofrer humilhações. Conforme a denúncia, Madalena era agredida com beliscões para ser repreendida. Ela foi resgatada em 27 de novembro de 2020 por auditores fiscais do Ministério do Trabalho e pela Polícia Federal. Ela morava neste quarto pequeno, sem ventilação, no apartamento que pertencia à família Rigueira, no centro de Patos de Minas. Em entrevista ao jornalismo da NTV, Madalena não escondeu tanto sofrimento. Madalena, mas em algum momento você se sentia mesmo assim, trabalhando como uma escrava? Sentia. E meu quarto era pequeno, né? Sentia que ia mandar, faz isso, faz aquilo, vai. Eu não estava sentindo bem com aquilo. Quartinho pequenininho, não tem armário, não tem lugar de guarda-roupa. Armário assim de colocar balde, vassoura, no chão. Era a despensa que virou seu quarto? É. Aí do armário? Uma televisão pequenininha. Não é que quartão, você fala que é quarto grande, não. Era o quarto que você arrumava, né? É. Quarto de empregar, despesa. Fácil, não. Até que eu não mereço, não, né? Mas eles acham que mereço, então. Quer nem ver esse povo na minha frente mais. A denúncia do Ministério Público Federal por trabalho escravo doméstico e roubo se tornou pública nesta quinta-feira, mas foi feita em 22 de abril à Justiça Federal, que instaurou a ação penal. Se condenados pelos crimes de trabalho escravo e violência doméstica, os acusados estarão sujeitos a penas que somadas podem ir de 2 anos e 3 meses a 11 anos de prisão. O crime de roubo tem pena prevista de 5 anos e 4 meses a 15 anos de prisão. Em nota, o advogado dos Rigueira diz que a família está ciente do ajuizamento da ação e que a defesa será apresentada nos próximos dias. Tudo será esclarecido e cumprido devido o processo legal. Na reunião da Câmara desta quinta-feira, os vereadores aprovaram um projeto de lei que impede o município de fechar unidades de saúde localizadas no meio rural, sem antes passar pela análise do Conselho de Saúde. Na reunião da Câmara desta quinta-feira também foi votado um acréscimo no inciso 25 do artigo 2º da Lei Complementar número 350, de 11 de novembro de 2010. Para quem não sabe entender, quem está em casa, é o seguinte: a gente já mostrou no jornalismo da NTV sobre o possível fechamento de um posto de saúde na comunidade de Boaçara, que só não foi fechado por causa do apelo da comunidade, que foi atrás, correu atrás, e os atendimentos foram diminuídos lá naquela comunidade. A partir de agora, o que acrescenta essa lei, que foi enviada pela vereadora Beth através do Conselho de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Patos de Minas, e tem como projeto o vereador Cabo Batista. Diz o seguinte, que a partir de agora, para fazer o fechamento de qualquer unidade de saúde, é preciso passar pelo crivo do Conselho Municipal de Saúde. Quem vai falar sobre esse assunto é o vereador que fez esse projeto para falar sobre isso. Agora precisa primeiro fazer a consulta do órgão normativo, é isso? Sim, é o Conselho Municipal de Saúde, né, e ouvir a população. Porque às vezes a Secretaria de Saúde toma uma providência e tem uma repercussão muito grande. A comunidade só fica sabendo, às vezes é só oficializado. Então, para evitar esse transtorno, eu acho que a comunidade, nada mais certo ouvir a comunidade que está ali, que vive os problemas do dia a dia, porque leva uma notícia lá, nós vamos fechar ou vamos tomar uma providência e acabou. E a comunidade, como é que fica?
fica. Nós tivemos um problema sério nas gestões passadas aí, do fechamento de escolas, possível fechamento, nós mudamos a lei também. Eu acho que a comunidade é a primeira a ser ouvida referente ao fechamento de algo que possa trazer qualquer problema e ser prejudicado. Batista, antes de fazer essa lei, que a lei é do senhor, inclusive a relatora é a vereadora Beth, mas o senhor ouviu também o apelo da comunidade que reclamava sobre isso, sobre essa arbitrariedade do poder municipal de chegar, fechar e não ouvir a população? Sim, nós tivemos um questionamento agora recente na Boa Sara, né? Você viu que a indignação da população, deixa a população revoltada, e para isso nós mudamos a lei. Eu acho que quer fechar, sim, mas que toma primeiro saber o motivo, né, do Conselho Municipal de Saúde e da população, e procura a Secretaria de Saúde para ver qual que levou o motivo a fechar. Obrigado, vereador, pela entrevista. Esse projeto foi votado e aprovado nos 2 turnos, 16 votos em cada turno, e agora, a partir de agora, qualquer unidade que ameaçar ser fechada, for ameaçada a ser fechada, primeiro precisa passar pelo crivo do Conselho Municipal de Saúde, esse órgão que é fiscalizador aqui no nosso município. Olha, outro projeto também aprovado na reunião da Câmara desta quinta-feira é um que prevê assegurar a proteção das mulheres vítimas de violência em locais como bares e casas noturnas em Patos de Minas. Um projeto sobre a violência doméstica, inclusive como as pessoas podem agir em bares, casas noturnas, estabelecimentos comerciais ou congêneres, foi votado na reunião desta quinta-feira aqui na Câmara Municipal de Patos de Minas. O projeto de lei número 5478 de 2022 é da vereadora Elizabeth, que inclusive propõe para que os estabelecimentos comerciais possam adotar medidas para que as mulheres sejam protegidas, inclusive com a publicidade de orientação. Como que vai ser feito esse projeto que foi votado a partir de agora? Olha, na verdade, esse projeto foi pensado observando o crescente aumento de violência contra a mulher, inclusive com crimes de feminicídio e assim por diante. E também, infelizmente, aqui em Patos de Minas. Então, partindo disso aí, eu estou sempre pesquisando e buscando maiores informações, e foi onde eu apresentei, né? Os pares acharam assim muito importante, e na verdade é um projeto que não traz custo para os estabelecimentos, entendeu? Porque aí o que cada estabelecimento vai ter que fazer? É providenciar plaquinhas para que sejam colocadas nos banheiros e no ambiente de maior circulação, caso ali aquela mulher esteja assim correndo risco ou receba um telefonema, às vezes um possível agressor chegue naquele estabelecimento, ela pede, vamos dizer assim, socorro a alguém que trabalha lá no bar, e aí se ela for embora, no caso, naquele momento, leve essa mulher até o carro, né, ou ajude a tomar outras providências, né. Vereadora, muitas mulheres não têm a coragem de denunciar o agressor, ou quando estão em algum lugar, não sabem como pedir ajuda. No caso, os funcionários desses estabelecimentos também vão receber algum tipo de orientação para saber como agir, levar a mulher até no carro, chamar a polícia, contribuir para que o agressor ele seja punido? Olha, ontem mesmo nós tivemos uma roda de conversa aqui, convidei a doutora Tatiana, delegada da mulher, apresentei o projeto para ela, ela achou sim muito importante, porque ela disse assim: Beth, nós temos que cercar de todos os lados para nós realmente darmos assim maior segurança às mulheres. Então é o seguinte, todos os estabelecimentos, bares, lanchonetes e casas noturnas que precisarem, né, dessa orientação, então o centro de referência da mulher, tá certo? E a própria doutora Tatiana, elas estão disponíveis para dar, assim, prestar esclarecimentos, certo? Então, é nesse sentido. Muito obrigado, vereadora, pelas informações. Está aí o projeto aprovado em 2 turnos por 16 votos da vereadora Elizabeth, que dispõe sobre alternativas em bares, casas noturnas para assegurar a proteção dessa mulher que é vítima de violência doméstica. Inclusive, qualquer mulher também pode fazer a denúncia através do 190, ou se tiver medo, pode ligar no 181, que é o disque denúncia unificado das polícias. Não precisa dizer a identidade e dizer: olha, o agressor está perto de mim, está me incomodando, e a polícia vai até o local para evitar casos como o daquele que a gente mesmo viu aqui em Patos de Minas, que foi assassinada pelo ex-marido no mês passado aqui na cidade. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV.
Com essa, o NTV News fica por aqui. Volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.